E aí galera, beleza? Professor Jorge Watts aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura se então, ou if else, e um pouquinho de layout, as questões, os componentes gerais de layouts do Codular, beleza? Então pessoal, para a gente poder conceituar isso de forma mais interessante, eu acho legal a gente utilizar um exemplo. E a gente vai voltar então para aquele exemplo que a gente já viu na aula sobre blocos matemáticos, que é o exemplo do IMC. Então, observando a fórmula do IMC, a gente tem aqui que o IMC, o índice de massa corporal, ele é calculado pelo peso em quilogramas dividido pela altura em metros ao quadrado, certo? E com esse resultado do IMC, a gente pode acessar uma tabelinha como essa, que vai dizer pra gente em que escala a gente vai estar do IMC, né? Se eu tiver um IMC inferior a 18,5, significa que eu estou abaixo do peso, né? Um IMC entre 18,5 e 24,9 vai indicar que eu esteja com o peso adequado à minha altura, certo? Lembrando, pessoal, que quem for fazer esse exercício, calcular seu IMC e parar em um local ou outro dessa tabela, a questão de IMC ela é uma forma bem superficial de verificar essa questão de sobrepeso, de subpeso, né? Existem outros fatores como gordura corporal. Às vezes a pessoa com muita massa muscular, né, uma pessoa forte, ela vai estar indicada com sobrepeso ou talvez até obesidade, porque para a altura dela ela vai ter um peso grande, mas muito massa muscular e não gordura necessariamente, certo? Então isso é um indicador bem básico. Mas voltando aqui para o nosso caso, eu calculei o meu IMC, né, lá no nosso primeiro programinha lá sobre IMC, a gente calculou o IMC. E aí a gente vai querer informar para o usuário em qual valor, em qual classificação dessas ele se encontra. Como é que eu vou fazer para fazer isso? Uma das várias alternativas que a gente tem é utilizando os blocos se então, né, que utilizam lá a lógica if else, né? E como é que vai funcionar essa lógica if else? Tem uma piada para o pessoal de programação que ela é bem simples. É basicamente o seguinte: a mãe do menino pede para ele ir na mercearia e diz para ele: filho, compre leite, se tiver ovos, traga 6. E aí o menino chega com 6 caixas de leite em casa. Essa piada ela só fica clara para quem entende essa parte de lógica de programação, mais especificamente essa estrutura do if else, do se então, certo? Então vamos dar uma olhada aqui como é que ela vai funcionar. Vamos aqui acessar lá o Codular e acessando aqui, fazendo todo o meu login que a gente já sabe como é que faz, eu vou ter aqui meus projetos e eu vou abrir novamente aquele projeto do IMC, onde a gente fez o cálculo do meu IMC. Abrindo aqui o projeto, eu vou relembrar rapidamente para vocês o que ele vai fazer. A gente vai ter aqui, né, na nossa tela principal, na Screen 1, a gente vai ter três componentes. Uma caixa de texto nomeada altura, que é essa primeira aqui. A gente tem uma segunda caixa de texto nomeada peso e um botão que vai calcular o IMC. Então, basicamente, o nosso usuário ele vai clicar lá na caixa altura, ele vai ter lá a dica altura em metros e o peso em quilogramas. Então, ele vai inserir aqui primeiro o peso em quilogramas, depois a altura dele. Lá no nosso elementos de blocos, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um bloco manipulador de evento, que é quando o botão for clicado, ou seja, quando a pessoa pressionar o botão calcular IMC, o texto do botão ele vai ser modificado para o quê? Ele vai ser modificado para o valor do peso, né, do texto que tiver lá, no caso, o peso em quilogramas da pessoa, dividido pela altura dela, no caso, como a gente pediu em metros, ao quadrado, certo? E aí eu uso aqui esse formatador de decimal para que fique apenas com 2 casas decimais. Então, na hora que o usuário executa esse meu aplicativo, ele vai ver esse funcionamento, certo?
Para a gente poder informar, adicionar essa qualidade a mais para o aplicativo de informar ao usuário em que faixa de classificação do IMC ele se encontra, a gente vai precisar aqui dos elementos de controle, de blocos de controle. No caso, a gente já viu em aulas anteriores esse bloquinho aqui, que ele vai atribuir, né? Ele vai poder encaixar aqui nesse socket, ele vai plugar no socket, e aí ele vai ter aqui 3 elementos. E esses elementos são os mesmos, quase todos os mesmos, que a gente vai encontrar nos blocos de controle se então. Que é o que? Primeiro a gente vai ter aqui esse plug, esse socket aqui do se, que ele vai servir para quê? Verificar se algo é verdadeiro ou falso, né? Eu poderia vir aqui em lógica e pegar aqui o bloco verdadeiro, e aí ele sempre estaria recebendo um valor verdadeiro. Ou eu posso, por exemplo, utilizar aqui nos blocos de lógicas o de comparação de igual, que eu posso usar, por exemplo, entre 2 textos, verificar se 2 textos são iguais. Ou eu posso vir aqui em matemática e pegar esse bloco aqui de comparação numérica, que aí eu posso ver se os 2 valores são numericamente iguais, ou se um é maior, menor, diferente. No de lógica a gente também tem a diferença, certo? E aí esse se, ele vai verificar uma condição, né? No nosso exemplo lá da criança que foi até a mercearia, qual era a condição? Se houver ovos, né? A condição é: se houver ovos, traga 6. Como ela não indica o que foi esse traga 6, o menino subentende então que seja o primeiro elemento, que sejam as caixas de leite. Então o que acontece é, aqui no se a gente pode observar qualquer parâmetro, qualquer texto, qualquer número, qualquer variável que a gente tenha no nosso programa, e aqui embaixo a gente vai indicar o que é que vai estar saindo aqui no caso desse plug, né? O que que vai estar sendo atribuído aqui para o bloco que eu vou estar conectando aqui esse meu bloco, certo? Se a condição for verdadeira, ele vai mandar pro plug lá o então. Se a condição for falsa, ele vai mandar o que tiver conectado aqui no se não, certo? Por exemplo, se a condição for verdade, ele manda o primeiro. Se a condição for falso, ele manda o segundo, certo? Bem simples. Esse bloco a gente já tinha visto. Agora a gente vai ver um bloco um pouquinho mais complexo, que é qual? A gente clicando aqui em controle, a gente tem o primeiro bloco de todos, que é o bloco se então. Primeiro de tudo, a gente já percebe que esse bloco se então ele é diferente desse primeiro bloquinho que a gente já tinha visto, né? Enquanto esse bloco ele é feito para ele soquetar aqui em algum bloco de ajuste de variável, né? O bloco se então ele é feito para ser inserido em um manipulador de evento. Por exemplo, aqui dentro do clique a gente tem esse chanfrozinho aqui, que é o mesmo chanfro que a gente vai encontrar aqui nessa parte superior do bloco se. Então a gente percebe que esse se, então, ele consegue ser conectado aqui, certo? Então a gente verifica que o se, então, ele consegue ser conectado ou antes ou depois, né? O que eu vou querer executar primeiro, né? E aí, com isso daqui, eu consigo verificar algo. Como? Da mesma maneira, eu vou ter aqui esse se, uma condição, que eu posso colocar diretamente um verdadeiro, que não faz sentido, porque se eu colocar o verdadeiro, isso sempre vai ser executado. Ou eu posso colocar, por exemplo, um comparador, né? E aqui eu botei o comparador numérico. Por quê? Porque a gente vai estar olhando um número, a gente vai estar olhando IMC, né? Então, se o IMC for maior do que alguma coisa aqui, né? Então, ele vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui, como é que a gente vai fazer para saber se a pessoa tem sobrepeso ou não? Olhando na nossa tabela, o sobrepeso é quando o IMC é maior do que 25, certo? Então, a gente vai colocar aqui o valor matemático 25. E aí a gente vai pegar aqui no botão, a gente não alterou o texto do botão para aparecer o IMC, eu vou voltar lá no botão e vou pegar, no caso não a imagem, o texto do botão e verificar. O texto do botão é maior ou igual a 25? Se ele for maior ou igual a 25, eu vou aqui dentro desse então fazer algo que vai mostrar para o meu usuário que ele está com sobrepeso. Como?
No momento a gente não tem nenhum local onde a gente possa dizer para o usuário. Eu vou voltar aqui no meu bloquinho e vou colocar aqui uma legenda, certo? O que vai ter nessa legenda? Inicialmente, nada. Eu vou deixar essa legenda em branco. E aqui nos meus blocos, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aquela legenda e vou ajustar o texto dela, certo? Para o quê? Ora, indício de sobrepeso, certo? Então o que vai acontecer? Na hora que a pessoa colocar lá os valores e que ela pressionar aqui o botão calcular, se o IMC dela der menor do que 25, o que ela vai fazer? Ela vai pular esse então, porque esse resultado aqui se deu menor do que 25, o texto lá do botão for menor do que 25, ele vai pular o então, porque foi falso. Ele pulando então, nada vai acontecer, só vai aparecer o valor do IMC. Se o valor do IMC for maior do que 25, o que vai acontecer aqui, a legenda que não tinha nada escrito, vai começar a aparecer o texto indício de sobrepeso, certo, pessoal? E aí, ok, né? Então, beleza, show, consegui utilizar o bloco C. É só isso? Pode ser que sim, depende da sua aplicação. Se a sua aplicação ela quer mostrar somente o texto quando a pessoa tiver sobrepeso, é isso e acabou. Mas, à medida que a gente vai explorando o bloco C, a gente vê que tem outras possibilidades. Como, por exemplo, vamos ver aqui. Quando eu clico nessa engrenagemzinha, a gente vai abrir aqui a opção de edição aqui do bloco C. E aí a gente percebe que existem dois tipos de blocos diferentes. O se não se e o se não. Antes da gente ver o se não se, vamos dar uma olhada como é que funciona o se não. Eu vou conectar aqui o se não e aí a gente vai ver que o nosso bloco agora ele vai ter 3 elementos, similar a esse nosso primeiro bloquinho aqui de lógica, que tem o se, então, se não. E é basicamente isso que vai acontecer. No se, ele vai fazer uma comparação. Se a comparação for verdadeira, nesse nosso caso for o valor do IMC for maior do que 25, ele vai realizar a ação aqui do então. Caso contrário, caso isso aqui seja falso, ele vai realizar a ação que está dentro do se não, no caso, sem sobrepeso. Então eu escrevi aqui lá na minha legenda, sem sobrepeso, certo? Isso aqui vai ser executado quando? Quando a condição do se for falso, certo? Então, se eu vou executar esse primeiro ou esse segundo, vai depender se o se é verdadeiro ou falso, certo? E detalhe, pessoal, aqui a única coisa que eu fiz foi colocar, por exemplo, a legenda de texto igual a sobrepeso, né? O texto da legenda igual a sobrepeso. Mas percebam que isso aqui é similar ao manipulador de eventos. Então eu posso colocar quantos blocos eu queira aqui embaixo. Como por exemplo, eu vou colocar aqui um ajuste de legenda 1, só que em vez de ajustar o texto, eu vou ajustar a cor de fundo. Ele até joga fora aqui o texto, porque cor de fundo tem que ser um elemento de cor. Então, se for sobrepeso, eu vou colocar a cor de fundo vermelha. Já aqui no se não, ou seja, está sem sobrepeso, eu vou alterar essa cor de fundo para um verde, certo? Então eu vou colocar aqui um vermelho e um verde. Se deu sobrepeso, vai ficar esse vermelho aqui. Se não deu sobrepeso, vai ficar verde. Então eu posso atribuir aqui quantos elementos quiser, certo? Diferente desse bloquinho aqui, que eu só vou poder atribuir o valor, né, verdadeiro ou falso nesse caso, a um único elemento, dentro do bloco se, então eu posso sair colocando quantos blocos de ajuste eu queira, certo? Então, beleza, fiz isso daqui, eu já consigo aqui verificar aqui se sobrepeso, verdade, então, se não. Por outro lado, eu posso aqui adicionar um outro bloquinho, que é o se não se. Eu vou adicionar o se não se aqui acima. O que é esse se não se? O se não se ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu entrei aqui nesse meu bloco se e verifiquei se botão
um texto é maior do que 25, certo? Se, por exemplo, o valor do texto for 17, né, o IMC calculado deu 17, ele vai dar falso. Né? Então, ele não vai entrar nesse então, ele vai pular esse então. E, teoricamente, ele era para executar aqui o senão, né? Mas, antes dele vir para o senão, ele vai passar aqui nesse senão se. E o que é esse senão se? Se esse bloco aqui não for verdade, ou seja, se esse então não for executado, ele vai vir para cá. E ele vai olhar uma outra condição, como por exemplo, eu vou colocar aqui a condição, se o texto for menor do que 18. Por quê? Olhando lá na minha tabela, 18,5 é o limite para abaixo do peso. Então eu vou colocar aqui 18,5, né? E vou colocar, se ele estiver abaixo de 18,5, eu quero avisar isso para o meu usuário. Então eu vou colocar aqui o meu texto. Indício de subpeso, certo? Que é quando a pessoa está abaixo. E aí eu vou colocar aqui abaixo do peso. Esse abaixo do peso também é uma condição crítica. Então eu vou colocar aqui também a cor de fundo para vermelho, certo? E aqui a gente tem um senão, ou seja, se esse primeiro se for falso, ele vai pular esse então. Cheguei aqui nesse senão se e vai observar esse outro se. Se isso aqui for verdade, ele realiza esse então e sai do laço. Caso ambos os se's, tanto o primeiro se quanto o se do senão se, forem falsos, eu vou executar somente o senão, certo? Então perceba que existe uma ordem de prioridade. Eu verifico primeiro lá o primeiro da lista. Se for verdade, ele já sai do laço. Se não, ele passa para a segunda verificação. Verdade, executa e sai do laço. Se não, nenhuma delas for verdadeira, eu vou chegar no último senão. Então, normalmente eu só tenho um senão dentro de um laço de se então, certo? E aí aqui, pessoal, a gente vai fazer uma modificaçãozinha relativamente simples, que é o quê? Eu vou colocar exatamente o que tem aqui nessa tabela. Como? De cima para baixo, da seguinte maneira. O primeiro aqui eu vou colocar abaixo de 18,5. E aí, se o texto for abaixo de 18,5, o que vai acontecer? Abaixo do peso. Eu vou escrever aqui para o meu usuário que ele está abaixo do peso. E eu vou colocar isso em laranja, certo? Se não, se, e aí agora eu vou colocar que o meu peso, que o meu IMC esteja, por exemplo, abaixo de 24,9. 24,9, certo? Se o meu IMC está abaixo de 24,9, na tabela eu posso verificar que isso indica que eu esteja em um peso normal ou, né, se estiver abaixo disso aqui, também pode ser que esteja abaixo de 18,5. Então eu estaria abaixo do peso, né? Mas eu tenho certeza de que eu posso enviar aqui que o meu usuário está com o peso normal. E a cor que ele coloca aqui é um laranja aqui mais apagadinho, né? Mas, professor, como é que eu tenho certeza que ele está com peso normal? Ora, vamos observar aqui a lógica de prioridade. No botão 1, eu olhei aqui o texto, né, nesse primeiro se, e verifiquei. O texto é menor do que 18,5, ou seja, o IMC é menor do que 18,5. Se isso for verdade, ele vai escrever aqui abaixo do peso e vai sair desse bloco se, né? Se ele executou esse se não aqui, isso já me diz que não é menor do que 18,5. Então, ao entrar nesse bloco, eu já sei que é maior do que 18,5, então eu só preciso colocar a segunda condição, que é menor do que 24,9, certo? Entrando nisso daqui, eu boto o texto normal e coloco aqui a cor mais amena, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade é ao contrário, essa cor aqui que é mais amena e essa daqui é mais um laranja mais forte.
E aí eu vou editar aqui o meu se não, eu vou colocar aqui outro senão. Certo? E na verdade eu vou colocar mais dois. Então, se ele passou desse bloco sem encontrar uma condição verdadeira, ou seja, não era menor do que 24,9, ele vai chegar aqui no próximo que vai ser o sobrepeso, que vai até 29,9. Então eu vou editar isso daqui para 29,9 e eu vou informar aqui para o meu usuário que ele está com sobrepeso, certo? E aí eu vou indicar aqui isso através da cor, colocando uma cor, por exemplo, um vermelho mais vivo, né? Em seguida, na minha tabela, eu tenho aqui obesidade grau 1, que é até 34,9. Então eu vou copiar esse bloco, vou colocar aqui embaixo 34,9, certo? E aí eu vou colocar aqui obesidade 1 e vou mudar a cor de fundo para esse lilás, certo? Lilás aqui mais claro. E a gente ainda tem o obesidade 3, depois obesidade mórbida. Então vamos inserir aqui mais um, se não se, e eu vou colocar aqui a última observação de condição, que é qual? Se for menor do que, aqui é 34 e aqui é 39,9. Se for menor do que 39,9, a gente já está com obesidade grau 2 e a cor vai ser um roxo, um lilás, já mais escuro, né? Eu preciso colocar o último se não se para essa condição de obesidade grau 3 ou mórbida? Não. Por quê? Ora, se passou por todas essas observações aqui, esses cis, e não entrou em nenhum deles, significa que é maior do que o 39,9. Logo, o que eu vou colocar aqui no se não? Obesidade 3 ou mórbida, certo? E aí eu vou colocar aqui uma cor bem mais escura, que seria esse roxo aqui, bem escuro, certo? Feito isso daqui, esse bloco ele vai indicar para o meu usuário agora, na hora que ele calcular o IMC, qual a categoria que ele vai estar se enquadrando. Beleza, pessoal? Isso aqui é um pouquinho de como funciona o bloco se, mas a gente vai ver que existem muitas outras possibilidades de utilização desse bloco se e dessas comparações e etc, certo? E deixando claro novamente que isso aqui é somente uma forma de executar essa atividade que eu falei, de mostrar para o usuário qual classificação que ele se encontra, certo? Mas é uma das que eu acredito que seja mais simples aí e fica o exemplo aí para vocês. Beleza com relação ao bloco C? Então vamos passar agora para a parte de componente de layout. Vamos voltar aqui para o nosso design, certo? E o que a gente tem aqui no nosso design? A gente tem esses 4 componentes, que é peso, altura, botão e uma legenda, certo? O que a gente vai ter aqui, do lado a gente tem na paleta, eu tenho layout. Quando eu clico em layout, eu tenho vários componentes de layout, inclusive sendo subdividido em seções, né? Então eu tenho listas, navegação, views. Eu vou clicar aqui em general, que é general, que é layouts gerais, certo? São os elementos mais básicos. Quando eu clico aqui, mudou aqui a minha paleta. Quando eu venho aqui, logo de cara a gente tem dois elementos, Card View e Grid View. O Card View, pessoal, ele vai servir para você dar uma ênfase a mais em alguns elementos do seu aplicativo, né? Às vezes um botão que você queira ter um destaque, você pode utilizar, por exemplo, o Card View para isso. E o Grid View, ele faz mais ou menos como se fosse um menu, né? Você pode colocar vários elementos dentro de um grid para funcionar como se fosse um menu de navegação, certo? A gente não vai explorar eles a fundo nesse momento, talvez numa próxima aula eu aborde eles com mais calma, porque nesse momento o que eu estou querendo que a gente veja são os demais blocos aqui, né? Os demais componentes, né? Para começo, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um organizador horizontal, e a gente tem dois tipos dele, né? Eu vou carregar aqui os dois para cá, e a gente vai observar que eles são
literalmente idênticos, a não ser por um único detalhe, né? Quando eu seleciono aqui as propriedades do meu organizador horizontal com rolável, ele aparece esse scroll bar e nesse aqui não aparece. Por quê? Esse organizador horizontal, ele vai ter aquela possibilidade da gente rolar para um lado, para o outro, né? No caso, como é horizontal, certo? Eu normalmente costumo utilizar com mais frequência o organizador horizontal, sem o rolagem, né? Eu não gosto muito da rolagem horizontal, né? Então eu vou apagar aqui esse horizontal com rolagem. E aí você pode estar ficando com dúvida, porque nosso programa aqui está pequeno, né? Mas eu não posso inserir aí uma barra de rolagem vertical? Posso, e a gente vai ver que existe possibilidade, mas antes disso eu já coloco para vocês que na screen existe aqui uma possibilidade de você marcar uma condição de rolável, certo? Quando você coloca essa condição de rolável, você percebe que todos os seus componentes eles vão para cima, porque como o texto é rolável, o usuário ele pode sair arrastando a tela para subir e mexer para cima e para baixo a tela do aplicativo, certo? Nesse caso aqui eu vou deixar desmarcado, né, o rolável aqui da screen, e vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, vocês perceberam que quando eu coloquei aqui a legenda, né, eu só posso colocar essa legenda acima ou abaixo dos componentes. Vocês percebem isso? Eu não tenho como colocar, por exemplo, essa legenda do lado aqui dessa caixa de texto. Mas e se eu quiser que ela fique do lado dessa caixa de texto? É aí que entra esses componentes de layout. Esse componente aqui específico, o organizador horizontal, eu vou modificar ele da seguinte maneira. Eu vou colocar ele com a largura total, preenchendo tudo, certo? E aí qual vai ser a grande diferença dele? Eu posso colocar, por exemplo, aqui a minha caixa de texto. Deixa eu colocar ele lá naquele tipo de centro e centro, né? Então eu coloquei a minha caixa de texto. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Só que minha caixa de texto agora está dentro desse componente de organizador horizontal. A diferença vai ser que eu posso, por exemplo, vir aqui em interface do usuário, pegar aqui essa legenda e agora, em vez de colocar somente em cima e embaixo, eu vou poder colocar ela do lado da minha caixa de texto, certo, pessoal? E aí isso aqui vai servir muito para, por exemplo, essa minha primeira caixa de texto é com peso. Então eu vou colocar aqui peso KG, 2 pontos. Então eu peço para o meu usuário para ele inserir aqui na minha aqui fica mais legal, e eu vou colocar alinhado à esquerda ou alinhado à direita para ficar ali pertinho, certo? Então isso daqui é interessante porque fica mais fácil de eu indicar para o usuário o que ele vai ter que inserir em cada caixa de texto ou em cada elemento, certo? Então as legendas começam a ser mais úteis, certo? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma outra caixa de organização horizontal, né? Cadê? Organização horizontal sem ser rolável, coloquei ele aqui embaixo e posso fazer a mesma coisa. Coloquei aqui deixa eu colocar a minha organização horizontal para ficar na largura daqui, né? Centro e centro. Pronto. E aí eu posso copiar esse elemento aqui e eu vou colocar ele aqui embaixo. E agora, em vez de ser peso, eu vou colocar altura em metros, certo? Então, aqui eu já consegui informar para o usuário como é que ele vai conseguir aqui, o que ele tem que escrever, certo? Então, esses blocos aqui de organização, eles vão servir para isso. Eu quero colocar um elemento do lado do outro, eu uso esse bloco. Então, a minha organização vertical, ela vai servir similar. Eu posso sair fazendo uma montagem, colocar um bloco horizontal e dentro dele 2 blocos verticais e um bloco horizontal de novo dentro. Então, eu posso ficar fazendo jogo, eu posso colocar quantas organizações eu quiser para poder montar aí o esquema que eu queira, certo? Eu posso colocar dessa forma para poder montar aí o grid da forma que eu quiser, certo? A gente vai ter aqui também alguns outros elementos, como por exemplo, o espaço, que eu posso, por exemplo, colocar aqui entre esses 2 blocos. Esse espaço, pessoal, ele é exatamente um espaço, certo? Eu vou colocar aqui do lado, naquela mesma maneira, com em pixels ou em percentual, qual vai ser o tamanho que eu quero que ele tenha. Eu posso colocar aqui a largura total e eu vou dizer aqui que eu quero que seja 30%, ou seja, eu quero que tenha um espaço de 30% entre os 2 blocos. Então, ele vai ficar 30% aqui da tela
vai ser distância entre esses organizadores, né? Então eu posso sair aqui, não, eu quero 10 pixels, vou colocar aqui 10, ele vai ficar lá só uma linhazinha. Ele serve como um espaçador. Às vezes ele pode ser útil, mas eu recomendo sempre que for utilizar esse bloco de espaço, tá com o Companion aberto. À medida que você for colocando o bloco de espaço, você vai ver que no seu celular o layout do seu aplicativo ele já vai modificando. Então é interessante você fazer, porque às vezes ele tem uma resposta muito diferente do que a gente espera. Então é legal você ir fazendo e vendo se está ficando legal na tela do aplicativo propriamente dito, certo? Outro elemento que a gente tem aqui é o Swipe Refresh, né? Que é o que esse Swipe Refresh faz? Eu coloquei ele aqui, como é que ele vai funcionar? Vai ter uma área aqui, né, por exemplo, essa área superior, em que eu posso colocar aqui os meus componentes todos dentro desse Swipe Refresh, né? E aí o que esse Swipe Refresh vai fazer, pessoal? Simples, ele vai funcionar que nem o Facebook ou o Instagram. Quando você está lá no seu feed, você arrasta para baixo, ele dá uma carguinha ali, dá um load, né, aparece um símbolo de carregando e ele carrega novas informações. Então esse Swipe Up Refresh vai funcionar tipo isso. Se você quiser, por exemplo, atualizar o seu aplicativo, você arrasta para baixo, Swipe Refresh, você arrasta ele para baixo, na verdade. E aí quando você arrastar ele para baixo, ele vai aqui nos blocos, ele vai ter um Swipe Refresh aqui, ele vai ter um bloco diferente, que é o On Refresh. Que é isso, quer dizer o quê? Quando eu fizer esse movimento de refresh, ele vai entrar nesse bloco aqui. Eu posso, por exemplo, atualizar valores, ou no nosso caso aqui, uma coisa que eu poderia estar fazendo, que é bem aplicável, é, por exemplo, vir aqui em peso e pegar o ajuste do peso e ajustar aqui o texto dele para nada. Eu vou ajustar aqui o peso para nada, vou ajustar aqui também a altura para nada, vou pegar também a minha legenda e vou ajustar ela, o texto dela, para nada, e a cor dela, da legenda, para, cadê a cor de fundo, para branco. Cadê aqui? Cores, branco. Pessoal, para que eu vou fazer isso? Para apagar, né? Eu posso, por exemplo, o usuário foi, colocou o peso tal, e aí ele não quer, ele quer refazer para uma outra pessoa. Ele arrastou para baixo, isso vai atualizar a tela. O que vai fazer nesse processo de atualização? Vai apagar tudo. Então, uma forma que eu tenho de fazer para o usuário apagar aqui o que ele escreveu, né? A consulta que ele fez, né? Isso, a aplicação vai depender de você. E a gente tem também aqui um último organizador que é interessante, que é esse organizador em tabela, pessoal. Como é que esse organizador de tabela vai funcionar? Eu vou colocar aqui o organizador em tabela, vou dizer que ele é desse tamanho, que ele tem 4 colunas e 2 linhas. Né? Coloquei que ele tem 4 colunas e 2 linhas, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar botões. O que vai acontecer? O botão ele vai ter aqui, eu vou apagar aqui o texto do botão, e aqui ele vai ter algumas posições possíveis para ele ficar, né? Então, à medida que eu vou colocando aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 posições possíveis, 1, 2, 3, 4 na segunda linha. Então, ele tem 4 colunas por 2 linhas. Eu posso organizar aqui o botão da forma que eu quiser, né? E aí, sair preenchendo aqui essa minha tabela, colocando botões, legendas e etc, como eu preferir. Não é um elemento que eu curta muito, eu não acho que ele tem uma boa responsividade, né? Quando eu tenho a tela maior ou menor de um celular, às vezes ele não se adapta tão bem, então não gosto muito, mas tá aí a possibilidade de utilizar aqui o organizador em tabela. Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês. Uma possibilidade que a gente tem aqui também é colocar um organizador horizontal aqui abaixo do meu IMC e pegar essa minha legenda, colocar aqui e inserir uma nova legenda ao lado dela, né? Botar organizador horizontal, normalmente eu coloco ele com a largura completa, certo? E aqui eu vou colocar uma legenda dizendo que classificação, certo?
Vou editar aqui o texto da minha legenda para classificação, certo? Coloquei aqui, vou alinhar ele à direita, né? E tá lá. A minha legenda 1 aqui, eu vou botar ela também para... Opa, tá do lado errado ela. Vou colocar desse lado aqui. Pronto. Então eu tenho aqui a minha legenda, né? Então, pessoal, o vídeo é isso daí. Deem uma praticada, explorem esses blocos, esses elementos aí de layout, esses componentes de layout. E é isso aí. Até o próximo vídeo sobre Codular. Valeu!